Pessoal, boa noite novamente, tá? Vamos começar a nossa aula de hoje então. Tudo bem com vocês? Pessoal, então hoje tá dando continuidade ao nosso conteúdo aqui da disciplina de micologia, né? Vamos continuar aí falando dos organismos, dos fungos verdadeiros, né? Mais uma linhagem hoje, na verdade, né? Vai ser, vocês vão perceber, um grupo novamente polifilético que a gente vai tratar hoje aqui na aula. Tá, vamos continuar aí falando sobre linhagens de fungos verdadeiros. Tá, vou começar já a compartilhar aqui a minha tela com vocês, que hoje a gente vai falar dos fungos zigomicetos, ok? Tá, então o objetivo da aula de hoje são os fungos zigomicetos, tá? Eu já vou passar aqui para o modo da apresentação, né? Então, pessoal, aula 3 de Eumicota, né? Tivemos a aula introdutória de Eumicota junto com Microsporidia, aula 2 dos quitridiomicetos ou zoospóricos, né? Fungos zoospóricos verdadeiros, e agora fungos zigomicetos. Pessoal, a estruturação da aula de hoje é muito parecida com a estruturação da aula passada em relação aos quitridiomicetos. Tá? Basicamente, a gente vai falar de maneira geral dos aspectos somáticos, reprodutivos e ecológicos do grupo como um todo, e depois no final da aula a gente vai falar dos grupos de diversidade. Por quê, pessoal? Aqui, novamente, tá? Zigomicetos, assim como quitridiomicetos, o conceito clássico taxonômico não corresponde a um grupo monofilético, tá? É um grupo polifilético. Mas, da mesma maneira que os quitridiomicetos, a gente trata primeiro aqui, para termos didáticos, né, ficar mais fácil de entender, a gente trata então das características comuns a essas linhagens independentes, né? Não à toa eles foram classificados durante muito tempo dentro do mesmo grupo, né? Então eles apresentam características incomuns, somáticas, reprodutivas e ecológicas, mas se sabe que não é um grupo natural. Então, no final da aula, a gente vai falar de alguns grupos de diversidade. A gente vai ver os aspectos filogenéticos, porém não vamos falar de todos os grupos, porque aqui já começa a falar, pessoal, de grupos mais diversificados, ok? Tá? De estruturas fúngicas ou de espécies fúngicas que são mais, digamos, sofisticadas, mais derivadas do que aqueles que a gente vinha vendo. Eu me dei conta agora de uma coisa que eu tô esquecendo aqui de... eu esqueci de mudar aqui, só um minutinho, tá, pessoal? Essa aqui é a aula 13 de Eumicota, tá? Perdão, deixa eu só começar novamente. Então, pessoal, essa estruturação da aula, como eu falei, muito parecida, né, com a aula passada, porque também era um grupo polifilético. Então, a estruturação muito parecida. Então, primeiro, características somáticas. Característica do corpo dos zigomicetos, ok? Então, pessoal, aqui a partir desse momento, tá, na grande maioria dos grupos que a gente vai falar, então não deixam de ocorrer, por exemplo, formas quitridiais, a gente não vai falar mais de formas quitridiais. Obviamente não tem forma de microsporídia, né, aquela forma de crescimento com células muito pequenas, aquilo é exclusivo daquela linhagem. Então passa a haver, no contexto geral, um predomínio de espécies filamentosas, ou seja, de espécies que formam hifas e, consequentemente, um conjunto de hifas, um corpo chamado micélio. Esse micélio, ainda nos zigomicetos, é cenocítico, não apresenta septação regular. Vai apresentar septo só para isolar estruturas reprodutivas ou porções velhas desse micélio, ok? Grande maioria dos zigomicetos, portanto, são filamentosos, tá? Algumas poucas espécies, pessoal, são leveduriformes, tá? Aqui é o primeiro grupo que a gente fala que tem levedura, que tem a forma unicelular típica dos fungos verdadeiros. Microsporídia não é levedura, é uma forma adaptada, vocês lembram, né, ao parasitismo intracelular. Levedura, pessoal, é um fungo unicelular, é uma forma de crescimento somático unicelular, geralmente, tá? Geralmente, ó, não sempre, relacionado à respiração anaeróbica do tipo fermentadora. Geralmente. Então, nós temos algumas espécies, não são muitas, tá? Mas algumas espécies aqui nos zigomicetos
que são leveduriformes, porém a grande diversidade de leveduriformes é em Ascomycota, um grupo que a gente vai começar a falar só daqui a 2 aulas, ok? Então, tem espécie aqui leveduriforme. E aqui, pessoal, as leveduriformes geralmente são dimórficas, tá? O que é o conceito de dimorfismo, tá? Então, é o que está aqui nessas 2 imagens mais na esquerda aqui nesse slide. O dimorfismo, pessoal, consiste no seguinte: é uma espécie que em condições de anoxia cresce de maneira leveduriforme, ou seja, de maneira unicelular, e na presença do oxigênio forma ou micélio verdadeiro ou pseudomicélio. Micélio verdadeiro a gente sabe o que é, né? É aquela forma de crescimento com hifas apical unidirecional, como está aqui nessa imagem. Ó, pessoal, essa imagem de microscopia óptica mostra leveduras, ó, aqui são leveduras, e a mesma espécie, essa mesma espécie formando micélio, aqui na mesma estrutura. Mas não falou, não acabou de falar que é um forma na presença de oxigênio e outro na ausência. Tá, mas esse cultivo aqui ele foi intencionalmente, né, foi colocado aqui primeiro uma condição de anoxia e depois com oxigênio, justamente para as 2 formas se desenvolverem juntamente e poder fotografar, tá? Então aqui, ó, é a mesma espécie, pessoal, que em condições de anoxia forma um soma unicelular, uma levedura, uma única célula, e na presença do oxigênio forma um micélio verdadeiro. Então, isso aqui é uma hifa verdadeira com crescimento apical unidirecional, nutrição absortiva e com capacidade de fazer ramificação. O que é um pseudomicélio, pessoal? Pseudomicélio, pseudo é falso, né? O pseudomicélio parecem hifas, porém são leveduras alongadas, ó. A levedura aqui está aparecendo nessa ilustração. Aqui é uma fotografia, aqui é uma ilustração. Então aqui estão as leveduras que crescem em condição de anoxia. Quando tem oxigênio, a espécie dimórfica que forma pseudomicélio, as leveduras se alongam e uma se conecta na outra, dando a impressão que é um micélio, tá? Uma encosta na outra. Basicamente assim, ó, pessoal. Então, na sequência, digamos, dessa levedura alongada ia ter uma outra levedura alongada, aqui uma outra levedura alongada. Por que não é um micélio verdadeiro? Porque tem crescimento bidirecional. Isso nunca acontece com micélio verdadeiro. Micélio verdadeiro tem crescimento apical unidirecional. Isso, portanto, que está ilustrado aqui é um pseudomicélio, micélio falso. Então, espécies dimórficas, que é o caso aqui da grande maioria das leveduras zigomicetas, são leveduriformes na ausência de oxigênio. Na presença de oxigênio, ou elas formam um micélio verdadeiro ou formam um pseudomicélio, né? O que está sendo mostrado nessas 2 imagens aqui, um micélio verdadeiro e aqui um pseudomicélio, ok? É isso que é dimorfismo no contexto dos fungos, né? De 2 morfos, morfologia. Então tem 2 morfologias de crescimento somático, beleza? Uma característica muito importante, pessoal, aqui nos zigomicetos, tá? A gente tem... vou deixar o chat aqui aberto, tá? Nossa, Taine, esse teu comentário aqui, tá? A gente fala depois no final da aula. Eu nunca ouvi falar de um fungo que destrói dente das pessoas, tá? Mas a gente comenta isso no final da aula, tá? Devo deixar esse comentário para depois. Nunca ouvi falar disso na minha vida. Mas a gente pode comentar algumas coisas a respeito disso na sequência da aula. Funções. Uma outra característica importante aqui das células dos zigomicetos. A partir desse momento, vocês lembram que eu falei na aula passada, né? O único grupo de fungos verdadeiros que apresenta flagelo e, consequentemente, centríolos, já que os centríolos nos fungos verdadeiros têm só essa função, não fazem parte do fuso acromático, porque não tem essa estrutura aqui nos fungos, tá? Então, é nos quitridiomicetos, que foi o assunto da aula passada.
Então, a partir desse momento, pessoal, tá? Eu nem vou repetir isso nos próximos grupos, então, não tinha em microsporídea, não tem aqui nos zigomicetos e não vai ter nos outros grupos também. Não tem nenhuma fase flagelada e, consequentemente, as células não apresentam centríolos. Então, essas células aqui, desse grupo e dos próximos grupos de diversidade que nós vamos ver de fungos verdadeiros, são desprovidos de estrutura flagelar e desprovidos de centríolos. Né? Não ocorrem essas estruturas nas células aqui. Tá? Não tem esporo flagelado, não tem zoósporo, não tem centríolo também. Beleza? Como eu falei, a grande maioria das espécies, pessoal, são miceliais. E uma característica do micélio aqui, dos zigomicetos de maneira geral, é que geralmente ele é um micélio aéreo. O que eu estou querendo falar com isso? Não que ele não é um micélio distraído, tá? Ele cresce de maneira aérea. Então, essa imagem, pessoal, aqui, ó, tá mostrando, tá? As duas estruturas típicas são estruturas miceliais, são hifas verdadeiras, porém com uma morfologia distinta. Então, são as duas estruturas hifais que estão sendo mostradas nessa figura. Aqui vocês estão vendo, ó, a imagem de um pão colonizado por um micélio aéreo. Dá para entender por que é chamado de micélio aéreo. Ó. Ele fica bastante vistoso. Tá vendo? Vocês estão vendo, né, pessoal? Uma fatia de pão. Então, isso aqui é uma estrutura visível, obviamente, a olho nu. E dá para ver os filamentos ali, ó, dá para ver que é composto por hifas, né? São hifas, basicamente, visíveis a olho nu. Tá? Então, que estruturas são essas, pessoal? São segmentos hifais. Primeiro, ó, que esse pontilhado aqui, ó, tá mostrando o substrato, né? Então, aqui está dentro do substrato. São projeções hifais. São hifas, projeções hifais. Então, aqui tem núcleo, tem vesículas secretoras, tem atividade metabólica, tem material genético, só que são curtas e bem ramificadas, que lembram raízes. São chamados de rizoides, tá? Então, as estruturas que penetram aqui no substrato são os rizoides. Porém, esse micélio é bem aéreo, né? Dá para ver que tem uma porção que está conectada no substrato. São curtas essas estruturas, tá? Não são estruturas muito longas. Porém, a gente tem uma porção aérea de alongamento e expansão desse micélio, para ele colonizar rápido o substrato. Uma característica dos zigomicetos, pessoal, principalmente os decompositores, é o crescimento muito rápido do seu micélio, tá? Então, como ele é aéreo e de crescimento rápido, ele tem esses segmentos aqui, ó, superficiais de hifas, são ramificados, porém tem segmentos muito longos não ramificados, apesar de poder fazer ramificação, que são os estolões. Então, a gente tem duas estruturas somáticas típicas do micélio aqui, dos zigomicetos. Os rizoides, que fixam o material no substrato, e os estolões, que são responsáveis pela expansão somática. Tá? É dessa maneira que o micélio vai se espalhando. Pessoal, o nome da estrutura aqui, ó, rizoide, é o mesmo que a gente viu lá em Chytridium micota. Mas qual que é a diferença dos rizoides de Chytridium micota? Lá é uma extensão exclusivamente protoplasmática. Não tem conteúdo aqui de organelas, nem conteúdo genético, não tem núcleo. Aqui em zigomicota tem, então aqui vão ter organelas, vai ter mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático e também núcleos, porque fixam, a função é a mesma, né? Fixam o material no substrato e é responsável pela nutrição. Tá? Os rizoides fixam e nutrem o micélio como um todo, enquanto que os estolões são responsáveis pela expansão superficial do micélio no substrato, já que esses micélios são de crescimento muito rápido. E a gente vai entender por quê na sequência quando falar da importância ecológica desses fungos, tá? Então, as espécies decompositoras aqui têm crescimento muito, muito rápido através dessas estruturas que são os estolões. Essas outras estruturas que estão aparecendo aqui na imagem, esporângio, esporangióforo, a gente já vai falar na parte reprodutiva, ok? É que eu não ia, né, cortar essa imagem aqui, porque as estruturas estão todas conectadas. Então, aqui é esporângio, esporangióforo, já vamos comentar a sua importância, fazem parte do processo reprodutivo. Aqui a gente está falando ainda de características somáticas.
estolão e rizóides, ok? Micélio geralmente aéreo formando essas duas estruturas. Deixa eu ficar voltando aqui, pessoal, tá? Que a minha conexão nos últimos dias, a conexão de internet tem caído muito durante as aulas, eu tenho que ficar voltando o tempo inteiro. Esses dias eu fiquei falando um tempão e o pessoal não estava escutando. Já passamos aqui para as características reprodutivas, tá, pessoal? Eu vou, na sequência, mostrar algumas outras imagens a respeito dessa questão do crescimento somático para a gente entender melhor. Vou mostrar alguns exemplos. Com certeza vocês conhecem alguns desses fungos zigomicetos, deve crescer aí na casa de vocês. Mas agora vamos falar já das características reprodutivas. Então, zigomicota, a grande maioria das espécies, pessoal, faz muita reprodução assexuada. O principal modo de reprodução dos zigomicetos é a reprodução assexuada. E como que é a reprodução sexuada? Ó, vamos pegar, eu já vou abrir, tá, o ciclo de vida lá no Jamboard para a gente explorar melhor, porque eu vou explicar na sequência a reprodução sexuada. Mas vamos primeiro falar da reprodução assexuada. Então aqui, ó, é fungo verdadeiro. O ciclo de vida dos fungos verdadeiros é predominantemente meiose zigótica, ou seja, os núcleos da fase somática são haploides, ok? Então aqui, ó, naquele micélio que a gente acabou de ver, ó, nessas leveduras, nesses micélios todos da fase somática, qual que é a haploidia dos núcleos? N, são núcleos haploides. Então, obviamente, no processo assexuado, os esporos formados também são haploides, é reprodução assexuada, ok? Então são esporos de ploidia N. Qual que é o processo, qual que é a estrutura gerada para fazer reprodução? Então aqui, pessoal, assim como em quitrídeo, desculpa, também são formados esporângios. Só que lá, em quitrídeo, são zoosporângios, lembram? Porque os esporos são flagelados, é um tipo de zoósporo. O que acontece aqui nos zigomicetos? Ó, pessoal, então a gente tem ali um micélio com as estruturas vegetativas, ó, estolão, rizóides, né? O substrato ia estar aqui mais ou menos, ó. Então os rizóides fixando o micélio, estolões expandindo esse micélio, e a partir desse micélio aqui estão os núcleos, ó. Estão vendo que o micélio é cenocítico, não tem septação regular, então se formam esporângios. Já falamos, pessoal, do sufixo, ou do radical, melhor dizendo, ângio. O que quer dizer o radical ângio? Quer dizer uma estrutura em forma de bolsa, uma estrutura fechada, onde internamente vai se formar alguma coisa. Num esporângio se forma o quê? Esporos. Então, a gente tem uma haste de sustentação desse esporângio, que é chamada esporangióforo, ou seja, mais um radical que a gente já comentou aqui, que a gente vai explorar agora. Ó. Radical foro, quer dizer estrutura que porta. Então, esse segmento hifal aqui, ó, que é a haste de sustentação do esporângio, se chama esporangióforo. É a estrutura que porta o esporângio. Beleza, lá no ápice está o esporângio. O que é formado dentro dele? Esporos assexuais, sem mobilidade, tá? Então não temos flagelo aqui, ó. Qual que é o nome genérico que a gente dá a esses esporos? Pessoal, por mim, chamaria de esporo assexual. Ficaria muito mais simples, mas na literatura, como eles são formados dentro de esporângios, na literatura, tá, principalmente está o termo esporangiósporos. São os esporos assexuais dos zigomicetos. Eles são formados dentro da onde? Desse esporângio, essa estrutura circular aqui. Então eles são formados. Isso é importante entender, ó, pessoal. Por que é um esporângio? Porque a maturação dos esporos é interna, igual em quitrídeo. Só que lá era um tipo especial, porque o esporo é flagelado, então é um zoosporângio. Aqui é um esporângio normal, não tem nenhum tipo especial aqui de esporo. É um esporo sem mobilidade. Então, a gente chama eles de esporos assexuais ou
esporangiósporos, tá? Não apresentam mobilidade própria. O que a gente pode ver aqui por essa imagem, ó, pessoal? Que de alguma maneira, para os esporos serem liberados, esse esporângio tem que romper. Ele, de alguma maneira, ele rompe o seu envoltório, né? Tem, claro, O que é isso daqui, né, pessoal? O que é isso? É um apsifal modificado, né? A gente já falou. Nas espécies fúngicas filamentosas, tudo é apsifal. Tudo são ápices e fais modificados, né? A vida dos fungos filamentosos acontece no apsifal. Tinha essa frase lá nas nossas aulas iniciais. Então, isso daqui é um apsifal modificado para formar a estrutura assexuada, que são os esporângios, que em algum momento, né, vão ter que se romper para liberar os esporos, tá? Só que o que acontece, pessoal? Os zigomicetos fazem também, principalmente quando as condições são desfavoráveis, reprodução sexuada. E o nome do grupo, zigomicetos, tá? Os zigomicetos, o termo zigo quer dizer o quê? O radical zigo. Aqui a gente já trabalhou 3 radicais, ó. Radical anjo, quer dizer uma estrutura em forma de bolsa, fechada. Foro quer dizer uma estrutura que porta a outra. E zigo, zigo quer dizer o quê? Fusão, união de estruturas. O que é um zigoto? Zigoto não é a célula originada da fusão dos gametas ou dos núcleos gaméticos? Por que esse grupo aqui é chamado de zigomicota, pessoal? Ou os zigomicetos, né, melhor dizendo. Zigomicota é o termo clássico da literatura, sempre foi classificado como filozigomicota. A gente já vai comentar essa questão. Porque todas as espécies aqui, quando fazem reprodução sexual, elas formam um esporo sexual típico, que é oriundo da fusão de gametângios, ó. Então os gametângios se fundem para formar o esporo sexual típico, oriundo da fusão dos gametângios, que é o zigósporo. Então, pessoal, o nome do grupo advém do tipo de esporo sexual formado, que é o zigósporo, formado a partir da fusão dos gametângios, né, da copulação gametangial. Tá? A gente já vai falar dessa questão aqui da compatibilidade sexual de espécies homotálicas e heterotálicas. Eu vou abrir esse ciclo de vida, pessoal. Pela imagem vocês já percebem, né, de que literatura que eu tirei, né? Tirei do Raven, né? O padrão de figuras lá do Raven é sempre o mesmo. Então aqui a gente tem um ciclo de vida geral de um zigomicota. Então vamos explorar ele aqui no Jamboard. Já está aberto aqui, ó, pessoal. Então a gente já usou esse aplicativo algumas vezes. Tem a mesma figurinha, né, que tem ali no da reprodução assexuada também. Então deixa eu aumentar, pessoal, primeiro essa figura aqui do ciclo de vida. Eu vou aumentar ela bastante aqui na nossa tela, tá bom? Vou aumentar ela bastante. Então essa figura eu retirei lá do Raven, pessoal. Então aqui, ó, o que a gente tem? Vamos pegar aqui, ó, qualquer um desses 2 micélios aqui, ó. São 2 micélios distintos da mesma espécie. Por que tem 2 micélios distintos? Porque vai ser mostrado o ciclo reprodutivo sexual. Mas vamos pegar qualquer um deles para falar primeiro do assexual. Então aqui, ó, meiose zigótica. A fase somática é haploide, ó. Vocês estão vendo aqui a fase somática, ó, pessoal, é haploide. Tudo isso daqui, ó, é haploide. Como que eles fazem reprodução assexuada? Então, naquele micélio aéreo lá que tem histolões e rizoides, ó, estamos vendo aqui, ó, histolões e rizoides, ok? Então, alguns ápices e fais se diferenciam e formam os esporângios. Aquela imagem que eu acabei, aquela outra imagem que eu acabei de explorar aqui com vocês, né? Já vimos isso, tá? Deixei ela aqui do ladinho para a gente lembrar, né, da reprodução assexuada. Então aqui, ó, tanto um micélio como o outro estão fazendo reprodução assexuada, tá? O que vai acontecer para ocorrer, pessoal, a reprodução sexuada? Então, primeira coisa, tá? 2 micélios distintos ou o mesmo micélio, tá? Isso pode acontecer em micélios distintos ou o mesmo micélio, vão formar ápices e fais que vão se diferenciar em gametângios, tá?
Então, o que é esse conceito que apareceu aqui, ó, pessoal? Homotalia e heterotalia, tá? Homotalia é quando dentro do mesmo micélio são formados gametângios compatíveis, ou seja, nessas espécies existe um sexo só e esse sexo é autocompatível. Esse micélio ele é compatível, tá? Os gametângios formados nesse micélio são compatíveis com os gametângios dele mesmo e com qualquer outro micélio de qualquer outro indivíduo da mesma espécie. Então, quando esses micélios se encontram, sempre vai ter compatibilidade sexual. Se não tem um micélio de um outro indivíduo da mesma espécie, ele é autocompatível. Os gametângios formados nele mesmo conseguem copular. Ou a gente tem espécies, esse é o caso, né, que eu acabei de falar, de espécies homotálicas, são autocompatíveis. Mas ocorrem também, pessoal, que é o caso dessa figura, espécies heterotálicas, ou seja, a gente vai ter dois sexos. Não há autocompatibilidade. Os gametângios formados num micélio só são compatíveis com o micélio do sexo oposto. Só que o que acontece aqui nesses fungos, pessoal? Os gametângios não têm diferença morfológica. Não tem um gametângio maior e um menor para a gente chamar de masculino e feminino. Eles são idênticos. A gente só sabe que em algumas espécies é necessário um outro indivíduo com compatibilidade sexual para fazer a reprodução sexuada. São espécies heterotálicas. Como não tem diferença, não dá para chamar de masculino e feminino. Então, uma linhagem, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, tá pequeno, mas dá para ver, ó. Uma linhagem é chamada de linhagem positiva e outra linhagem é chamada de linhagem negativa. Esses, pessoal, são os mating types, tá? Esse termo aqui deveria estar em itálico, porque ele é um termo do inglês. Seriam, pessoal, na tradução livre, os tipos reprodutivos, tá? Por que não tá chamando de sexo? Não dá para chamar de masculino e feminino porque não tem diferença morfológica. Então, em fungos, quando tem essa diferença sexual sem a diferenciação morfológica, geralmente é utilizado esse termo aqui, mating types. Então, nessa imagem nós temos um mating type negativo e um mating type positivo, ok? Vamos voltar lá para a nossa imagem para a gente ver detalhes. Ó, então, mating type positivo encontra o mating type negativo. Alguns ápices e faz aqui, ó, vão se diferenciar em gametângios, pessoal. Então vamos entender o que acontece em detalhe, tá? Porque eu tenho algumas fotografias aqui que mostram essa sequência. Pessoal, prestem atenção aqui, ó. Deixa eu apagar essa imagem, tá? Depois eu colo ela de novo para uma outra turma. Porque é o seguinte, ó, pessoal, como o ciclo está no sentido horário, essas imagens que estão aqui embaixo, ó, estão nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda, tá? É a sequência, porque a gente está acompanhando o ciclo reprodutivo aqui do Raven, que está no sentido horário, ok? Então vamos lá, ó. Mating type positivo encontrou mating type negativo. Alguns ápices e faz se diferenciam em gametângios. Então quer dizer que lá dentro vão formar gametas? Não, lá dentro, na verdade, vão somente migrar núcleos haploides. Por que não vai acontecer meiose aqui, pessoal? Por que não acontece meiose aqui? Boa pergunta. Por que não acontece meiose aqui dentro desses gametângios? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Porque os núcleos são haploides. Exatamente, Luan. Essa resposta é meio óbvia, né? Muito obrigado. O Luan falou a resposta perfeita, porque eles já são haploides, né, pessoal? Como é que vai ter meiose no núcleo haploide? Então, o que acontece para a formação, desses gametângios aqui, ó? Então, essa sequência de fotografias da microscopia óptica, né? Então, aqui, ó, tem o gametângio do mating type positivo e o gametângio do mating type negativo. O que vai acontecer dentro deles, pessoal? Migração de núcleos haploides. Esses núcleos haploides vão fazer a função dos gametas, vão fazer a fecundação. Só que não tem a formação de gametas
Não tem a formação de células gaméticas. Então aqui, ó, primeiro, formação dos gametângios. Aqui, ó, os gametângios jovens, essa imagem aqui. E aqui os gametângios já maduros. Vocês estão vendo, pessoal, que tem septo separando os gametângios? Tá aqui, ó, o gametângio do mating type positivo. Eu vou até fazer um risco, tá? Ó, do micélio. Que cor que tá? Eu vou fazer o positivo aqui, ó, de azul. O negativo de vermelho. Então aqui temos o gametângio do mating type positivo separado por septo. Ué, mas o micélio não era cenocítico? Sim, mas micélio cenocítico pode formar septo para separar a estrutura reprodutiva. Então aqui, ó, gametângio separado por um septo e o outro gametângio também separado por septo. Eles pertencem, pessoal, a micélios distintos. Portanto, ó, eles ainda não se fundiram. Então, no momento que eles se fundem, ó, no momento que eles se fundem, qual o nome do fenômeno que a gente tem aqui? Tá? É a plasmogamia, mas do tipo... Tá escrito lá no slide, eu vou escrever aqui de novo, tá, pessoal? O que que ocorre aqui? Ocorre a copulação... Tá em caixa alta, tá? Eu vou colocar a caixa baixa. Então, ocorre a copulação gametangial. Exatamente nessa etapa aqui, ó, nessa transição, ocorre, portanto, a copulação gametangial, tá? Vai ocorrer aqui, ó, nessa sequência. Ok? Então, o que que aconteceu aqui, ó? Os gametângios se fundiram. O que que tinha dentro de cada um dos gametângios? Núcleos haploides do mating type negativo e núcleos haploides no mating type positivo. Eles apresentam compatibilidade sexual, portanto, eles se fundem, pessoal. Esse é o processo, portanto, da fecundação, ok? Então, ó, ocorre a copulação gametangial e lá dentro a fecundação desses núcleos haploides, formando núcleos diploides. Como que a gente chama esses núcleos diploides? Zigoto, tá, pessoal? São os zigotos, é 2N. Então, essa estrutura aqui, ó, pessoal, essa estrutura engrossa a parede, fica com a parede bem engrossada, tá? Lá dentro ficam os núcleos haploides, os núcleos diploides, tá? Ficam os núcleos diploides e ele junta muita substância de reserva, tá vendo, ó? Então aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, pessoal, essa estrutura é o que a gente chama, então, de zigósporo. É o esporo sexual dos zigomicetos, tá? Isso aqui já é o zigósporo amadurecido. Só que o que acontece, pessoal? Ele é uma estrutura de resistência. Tem parede engrossada, muita substância energética acumulada. Então, ele resiste a condições desfavoráveis, tá? Então, aqui a ploidia dessa fase, ó, a ploidia dessa fase aqui é 2N. O zigoto, deixa eu escrever aqui para você, o zigósporo, desculpa, tem núcleos com ploidia 2N, ok? A meiose, pessoal, aqui é de fungos verdadeiros, é a meiose típica dos fungos verdadeiros, é meiose do tipo zigótica. Então, o que que acontece com esses núcleos zigóticos, com esses núcleos 2N? Quando o zigósporo germina? Sofrem a meiose, ok? Então, a única divisão celular que vai ocorrer nesses núcleos 2N é a meiose. Lembrando, meiose zigótica, fase 2N é efêmera. Então, ela até dura um pouco porque ela está numa estrutura de resistência. Mas a única divisão celular que esses núcleos 2N vão sofrer vai ser diretamente a meiose, ok? Então, quando esse zigósporo germina, ele vai formar um esporângio idêntico aos de reprodução assexuada. Então, ó, o que que sai desse zigósporo? Um esporângio idêntico aos de reprodução sexuada. Só que esses esporos aqui, ó, são esporos oriundos da meiose dos núcleos diploides. Ó. Então, esses esporos
Deve estar pequeno aí na tela de vocês, mas eu acho que dá para ver. Está escrito ali, ó, esporos haploides, esporos N, né? Então, portanto, a gente tem novamente a conversão para a fase N. Essa sequência aqui, ó, pessoal, portanto, ó, aqui a gente tem mostrado a sequência da formação do zigósporo, ok? Ó, então, primeiro, diferenciação dos gametângios. Tá? Aqui a gente tem, ó, acabei não falando para vocês, mas vai ter lá no slide, tá? Essas hifas que sustentam os gametângios são chamadas suspensores, tá? Então aqui nós temos os suspensores que estão sustentando os gametângios, a copulação gametangial, vocês viram, ó, eles copularam, ó, essas duas estruturas se fundiram e formaram uma só. O que acontece para formar o zigósporo, né? A fecundação dos núcleos haploides, né? Então lá o zigósporo é um esporo de resistência, uma estrutura de resistência com núcleos 2N. Quando as condições são favoráveis, ele germina e forma um esporângio idêntico ao esporângio de reprodução assexuada, liberando esporos haploides. Então, pessoal, por que o nome genérico do grupo é zigomicota? Porque todos os grupos, pessoal, todos os grupos de diversidade aqui, quando fazem reprodução assexuada, formam essa estrutura, formam o zigósporo, tá? E não é um grupo monofilético, mas todas as linhagens que fazem reprodução assexuada têm essa característica aqui. Copulação gametangial para a formação do zigósporo, tá? É a característica, digamos, definidora do grupo, né? Por isso que eles são chamados de zigomicetos. Beleza? Pessoal, alguma dúvida desse ciclo de vida? Algum questionamento, ó, desse ciclo de vida geral que vocês estão vendo aqui? Deixa eu tirar essas coisas da frente para não atrapalhar. Então aqui, ó, bem aqui tá acontecendo a copulação gametangial, ó. Então os gametângios, ó, estão se fundindo bem nessa etapa, ó. Então eles se fundem e logo os núcleos já se fundem também, ó, formando os núcleos 2N. Esses núcleos 2N, pessoal, lembrando, a meiose zigótica não sofrem nenhuma mitose, nenhuma. A única divisão celular que eles vão sofrer é diretamente a meiose, quando esse zigósporo já está germinando para liberar esses esporos haploides aqui, ok? Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento aqui desse ciclo de vida? Desse ciclo de vida geral aqui dos zigomicetos? Não? Tudo tranquilo? Então vamos voltar aqui para os nossos slides, tá? O que ia acontecer, pessoal, só para a gente encerrar? Vamos voltar aqui, ó, numa espécie homotálica. O que ia acontecer? Qual que ia ser a diferença? Não ia precisar de um outro mating type. Os gametângios formados dentro do próprio micélio são compatíveis entre si. Mas se ele encontrar um micélio de um outro indivíduo da mesma espécie, também vai ser compatível, porque todo mundo é compatível com todo mundo. Não tem dois sexos separados, não tem mating type positivo e mating type negativo. É tudo o mesmo sexo, então esse sexo é autocompatível, tá? Homo quer dizer o quê? Homo é igual. Talo não é um termo adequado para micologia porque ele se refere mais a algas e a briófitas, mas é utilizado ainda aqui na literatura, tá? Eu gostaria que se utilizasse um outro termo, mas é os termos que a gente tem. Termo homotálico, mesmo padrão de compatibilidade. Todo mundo compatível com todo mundo, tem um sexo só. Heterotálico, hétero, distinto. Então aqui temos dois talos distintos, né? O positivo e o negativo. Portanto, são heterotálicas bipolares, positivo e negativo. Não é bipolar porque tem um transtorno, é bipolar porque tem dois mating types, ok? Então, essas imagens que estavam lá no Jamboard estão aqui no slide também. Tá? Alguns detalhes, pessoal, aqui da porção assexual, tá? Eu deixei aqui para esse outro slide. Então, aqui, ó, nessas imagens, tá? Nessas 3 imagens aqui, a gente tem esporângios normais, ó. Esporângios normais. Então, lá tem, ó, os estolões, o esporangióforo, e aqui no ápice do esporangióforo está o esporângio.
Inclusive nessa imagem de microscopia eletrônica aqui, muito bonita, né? Dá para ver o envoltório do esporângio se rompendo e expondo os esporos assexuais. Essa outra imagem de microscopia óptica aqui também é bem esclarecedora de como que é a estrutura do esporângio, né? Maturação interna dos esporos. Vocês devem estar vendo, né, que nessas duas imagens aqui de microscopia óptica tem uma porção dentro do esporângio, tá? Que é o ápice da hifa propriamente dito, ó, é o final do esporangióforo. Essa estrutura aqui, ó, pessoal, esse ápice sólido aqui se chama columela. A columela, qual que é a função dela? Ela incha e aumenta a pressão aqui dentro do esporângio quando os esporos já estão amadurecidos, forçando o rompimento do envoltório, tá? Então, é muito comum a gente encontrar imagens de zigomicetos, né, dessa porção assexual na literatura, na internet, dos esporângios já rompidos, e a única estrutura que ficou é a columela, tá? Inclusive, tá, nessa imagem aqui, ó, é mostrado, ó, um esporângio íntegro e um esporângio já rompido, expondo aqui, ó, essa estrutura é a columela. Então a gente tinha a membrana ou o envoltório aqui do esporângio que se rompeu e só ficou a columela, que é o ápice ali do esporangióforo, que incha para aumentar a pressão e forçar o rompimento para a liberação dos esporos, ok? Isso é uma estrutura, pessoal. Essas imagens aqui, ó, esse tipo de estrutura a gente consegue ver facilmente em aula prática. A aula prática de zigomicota é uma aula muito bacana, porque os materiais estão vivos, né? Eu tenho cultura lá dos materiais vivos. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso em casa para observar essas estruturas, não no microscópio, a não ser que você tenha um microscópio em casa, né? Mas pelo menos do ponto de vista macroscópico. Mas quando a gente coloca lá nos microscópios de aula prática, a gente vê essas estruturas aqui com clareza, porque elas não são muito pequenas, né? Elas são estruturas relativamente grandes. Tem aí da ordem de 50 ou às vezes até 100 micrômetros de diâmetro. Então são estruturas muito grandes, ok? Uma característica muito comum de algumas espécies, pessoal, é a redução do esporângio, formando estruturas tubulares, que são os merosporângios, ou estruturas circulares, que são os esporangíolos. Vamos entender, ó, o que é um merosporângio? É um esporângio reduzido de forma tubular, ó. Ele é tubular e lá dentro se formam os esporos. Então, cada um desses segmentos aqui, ó, é um esporângio do tipo merosporângio. Ele é reduzido, só que de maneira linear, de maneira tubular, ok? Então, cada um deles aqui é um esporângio. O que é um esporangíolo? O sufixo íolo é um diminutivo na biologia, né? Então, são esporângios circulares, igual esse daqui, só que lá dentro vão ter poucos esporos, né? Vão ter ali, ó, poucos, né? Dá para ver lá dentro, vão ter 5, 6 esporos lá dentro. Então, aqui nessas espécies, pessoal, aqui, ó, os esporangióforos são ramificados, os esporângios têm poucos esporos dentro e, eventualmente, o esporângio inteiro pode se desprender da estrutura somática e ser liberado como uma unidade dispersora. Depois ele acaba se rompendo e liberando os esporos, tá? Então, merosporângios e esporangíolos são processos de redução dos esporângios. Isso ocorre em algumas espécies aqui de zigomicota. A função é a mesma, tá? Reprodução assexuada, só que tem uma formação, um número reduzido de esporos lá dentro, tá bom? Pessoal, aqui, ó, as etapas da formação do zigósporo que tinha lá no Jamboard, tá? Então eu deixei aqui nos slides, né? Porque eu passo os slides para vocês. Então, ó, a mesma sequência de imagens, formação dos gametângios, né? Então, ó, hifas compatíveis se atraem. Aqui, no caso, é uma espécie heterotálica que está sendo mostrada. Se fosse homotálica, ia ser a mesma coisa, só não ia ter positivo e negativo. Os gametângios podiam ser, inclusive,
ser do mesmo micélio, poderiam ser do mesmo indivíduo, que eles iam apresentar compatibilidade sexual da mesma maneira. Tá? Então aqui, né, a gente poderia ter o mesmo processo tanto em heterotálicas quanto homotálicas. Esse exemplo que está sendo mostrado aqui, ó, especificamente é de uma espécie heterotálica. Formação dos gametanjos, ó, essa célula, essa hifa que sustenta os gametanjos e que, consequentemente, sustenta o zigósporo, é chamada de suspensor, ok? Então aqui, ó, copulação gametangial, né, plasmogamia com cariogamia posterior, formação dos núcleos 2N, e aqui nós temos o zigósporo, sustentado, ó, por suspensores, né? Temos um suspensor de cada lado sustentando esse zigósporo. Quando ele germina, o que ele forma? Ele sofre a meiose dos núcleos diploides, meiose dos núcleos diploides, formando um gametanjo idêntico ao gametanjo de reprodução assexuada. Só que os esporos formados aqui dentro vão ter uma variabilidade genética, porque o que aconteceu aqui? Ó? Aconteceu a meiose para a formação deles. Okay? A meiose vai ocorrer dentro do zigósporo para a formação desses esporos que vão ser posteriormente liberados, ok? Pessoal, deu para entender com clareza o processo reprodutivo, tanto assexual quanto sexual? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Tudo ok? Beleza. Então, pessoal, a respeito da reprodução, última coisa que eu vou mostrar para vocês, porque isso daqui é muito bacana também, ó. Muitas espécies... Tá? Como o zigósporo é uma estrutura de resistência, olha o que acontece com muitas espécies. O suspensor forma uma ornamentação, olha aqui, ó, com parede engrossada, com processo de melanização. Isso aqui é um suspensor, ó, é um zigósporo, e a gente está vendo o suspensor, é o mesmo tipo que esse aqui da microscopia de varredura, só que a gente está vendo ele de trás. Ó. Então, olha só, o suspensor se ramifica e forma como se fossem tentáculos em volta do zigósporo, para aumentar a sua proteção, tá? Então esses processos aqui de ornamentação ou de ramificação dos suspensores têm importância para aumentar a resistência dessa estrutura. E olha aqui, pessoal, como que é a parede celular do zigósporo. Olha, ornamentada, super engrossada, tá? Então, a gente bota o olho, ó, aqui, ó, suspensores, um suspensor, outro suspensor e aqui o zigósporo, né? Nós temos, ó, o zigósporo tá lá dentro, nem tá dando para ver direito o zigósporo aqui, ó. Aqui tá dando para ver, né? Em todas as imagens tá dando para ver claramente o zigósporo. Então, aqui nós temos 2 zigósporos nessa imagem do canto inferior direito. E os suspensores laterais. Então, parede muito engrossada, muitas vezes melanizada, para proteger contra danos genéticos da radiação ultravioleta. Então, estrutura engrossada, que no seu interior, parede engrossada, desculpa, que no seu interior junta muita ou acumula muita substância de reserva energética, denota uma estrutura de resistência a condições adversas. Então, esse zigósporo, pessoal, ou melhor dizendo, a reprodução sexuada, voltando aqui para o nosso ciclo. Enquanto as condições são favoráveis, pessoal, tem substrato, o fungo está se desenvolvendo bem. Os zigomicetos fazem só reprodução assexuada, só reprodução assexuada. E os zigomicetos formam muitos esporângios. É uma quantidade descomunal de esporos que são formados. A gente já falou que isso é uma característica dos fungos, né, pessoal? Assegurar que o substrato correto vai ser colonizado formando muitos esporos, né? É uma questão estatística. Através da formação de muitos esporos, eles garantem que pelo menos algum vai cair no substrato correto. Quando as condições são desfavoráveis, eles fazem a reprodução sexuada, que envolve uma estrutura de resistência, que é o esporo típico, que é o zigósporo. Então, a reprodução sexuada ela é muito mais rara que a assexuada. Mas a gente observa isso em aula prática também, porque eu tenho lá na UEM 2 micélios, um positivo e um negativo,
de um gênero chamado Absidia, com um S, tá? É assim que se escreve o nome do gênero, ó. Vocês podem procurar o nome desse gênero na internet, tá? Eu tenho o micélio positivo e o negativo, isolados. Aí o que eu faço? Umas 2 semanas antes da aula prática, eu inoculo esses 2 micélios na mesma placa de Petri. Assim, ó, eu monto uma placa, eu posso desenhar aqui no Jamboard. Ó. Vamos desenhar aqui num frame novo. Olha só quanto frame eu tenho, pessoal. Deixa eu limpar esse. Então, ó, numa placa de Petri, eu coloco de um lado o micélio positivo e de um outro lado o micélio negativo, tá? Então, eles começam a crescer e à medida que eles vão crescendo, pessoal, eles estão fazendo reprodução assexuada. É impressionante. Aparece muito esporanjo nos 2 micélios, tá? Então, eles estão crescendo, aí se encontram. Só que durante esse processo de crescimento, eles vão consumindo o agar da placa de Petri. Eles vão consumindo o agar. Então, quando eles se encontram, já não tem mais muito alimento, ou seja, as condições são desfavoráveis. E quando esses micélios se encontram, eles fazem o processo de reprodução sexuada. Então a gente monta, né, a gente pega lá com a pinça ou com a agulha histológica, a gente pega regiões desse micélio onde eles se encontraram e coloca no microscópio. E a gente consegue observar, pessoal, geralmente, né, todas essas etapas aqui, ó. Dá para observar a etapa da aproximação dos gametângios diferenciados, do zigósporo ainda sendo formado e do zigósporo já maduro. Aparece bastante. E a absídia tem esse tipo de suspensor aqui, ó, com esses tentáculos. Então, a gente vê em aula prática basicamente essas imagens aqui, ó, tá? Às vezes com a vista lateral, às vezes com essa vista dorsal, digamos, tá? Então a gente consegue ver isso daqui em aula prática também, porque eu tenho micélios de uma espécie de absídia que é heterotálica com mating types bipolares, ok? Nenhuma pergunta aqui da parte reprodutiva, pessoal. Vamos passar para características ecológicas. Então aqui, grande maioria terrestre, pouquíssimos aquáticos, tá? E a boa parte da diversidade é decompositora. Então aqui, como a gente já pôde ver, né, pessoal? Repetir aquela imagem, ó, do pão mofado. Aqui tem um morango mofado. Sabe o que é isso daqui, ó, pessoal? É um cogumelo mofado. Então eles têm um nome popular. O nome popular aqui dos zigomicetos são os mofos cinzentos. Então, com certeza, eu tenho certeza que na casa de alguns de vocês, volta e meia, aparece bolor ou mofo cinzento em alimentos que a gente esquece na geladeira, em coisas que ficam lá dentro do micro-ondas e que a gente esquece. Cozinha de estudante é o melhor laboratório para observar zigomiceto, porque, né, estudante, eu não estou querendo generalizar, mas estudante é daquele jeito, né? Vai deixando as coisas para depois, vai mofando alimento. Então, pessoal, é muito comum a gente encontrar esses mofos cinzentos em alimentos na nossa cozinha, na geladeira ou fora dela. Fora da geladeira é muito mais comum. Por quê, pessoal? Tá, então, vamos entender aqui, ó. A grande maioria dos zigomicetos são terrestres e decompositores de matéria orgânica, de origem vegetal, como vocês estão vendo aqui no morango e no pão, né? O pão é um substrato vegetal. Fúngica, como vocês estão vendo aqui nesse cogumelo. Isso aqui é um basidiomiceto, pessoal. É o último grupo que a gente vai falar aqui. Mas esse cogumelo morreu. E ele está sendo aqui colonizado por um mofo zigomiceto. E também animal, tá? Só que recém-mortas, pessoal. A gente falou isso lá no começo da nossa disciplina. O processo de decomposição da matéria orgânica, ele se parece com o processo de formação de uma comunidade vegetal. Por exemplo, com a formação de uma floresta. O que a gente aprende lá em ecologia, né? Como que uma floresta é formada? Primeiro chegam as espécies pioneiras, depois as espécies secundárias iniciais e depois as espécies secundárias tardias, até as espécies clímax, né? Que a gente vai ter, digamos, o clímax da floresta.
Então tem uma sucessão vegetal. Na decomposição da matéria orgânica, pessoal, acontece a mesma coisa. Por quê? Porque a matéria orgânica que vai estar disponível na natureza, morta, a maioria é vegetal, né? 90% é vegetal, mas também tem animal e fúngica. As células desses organismos são formadas pelo quê? Por exemplo, a célula vegetal tem parede celular com celulose e lignina, que são polímeros complexos. Mas lá dentro da célula vegetal vão ter, por exemplo, amiloplastos, que vão ter amido, que é já um polissacarídeo menos complexo. E pode ser que lá dentro dessa célula tenha, por exemplo, uma vesícula com sacarose, que é um disacarídeo muito fácil de ser utilizado. Então, no processo de decomposição da matéria orgânica, pessoal, os zigomicetos são colonizadores primários. Eles não são bons decompositores de polímeros complexos. Eles se alimentam de polímeros orgânicos mais simples. Proteínas mais simples, carboidratos mais simples, alguns lipídios, mas principalmente carboidratos mais simples. Amido, sacarose, glicose, frutose. Então, eles não podem demorar para colonizar essa matéria orgânica. Eles têm que ser rápido. Então a matéria orgânica morre, eles já colonizam. Eles são colonizadores primários, porque eles vão se alimentar daquilo que é mais fácil. Então vocês imaginam, pessoal, a competição é grande, né? Porque outras espécies também querem acessar essa fonte fácil. Então a gente encontra eles muito onde? No solo, pessoal, com matéria orgânica fresca, em frutas, na natureza, mas também, por exemplo, na nossa cozinha, tá? Muito comum em morangos, muito comum em morangos. Em outros tipos de frutas, depois eu vou mostrar para vocês. Folhas recém-caídas, esterco animal. O esterco animal, principalmente o esterco dos herbívoros, né, pessoal, é rico em açúcares também, logo que ele é defecado. Estercos de carnívoros também, porque eu já observei isso no cocô do meu falecido gato, né? O meu gato fazia cocô no pátio, às vezes eu olhava lá. Não sei se alguns de vocês já viram isso. Acontece também no cocô do cachorro e do gato doméstico. Quando eles fazem cocô no quintal, lá no meio da grama, e o clima tá úmido, o cocô parece peludo, fica mofadão. O que é aquilo, pessoal? São micélios de zigomicetos que estão se alimentando dos polímeros simples que tem naquele dejeto, naquela matéria orgânica morta. Então eles são colonizadores primários, é por isso que é muito comum a gente encontrar eles em alimentos. Então, por exemplo, aqui nesse morango que está sendo colonizado, pessoal, eles não estão se alimentando da celulose da lignina. Isso eles deixam para os asco e para os basídeos, que são linhagens mais derivadas e que possuem enzimas capazes de decompor esses polímeros complexos. Então eles se alimentam de polímeros simples. E aí a gente entende por que eles formam estolões. Por que eles formam aqueles segmentos e faz da estrutura somática superficiais e que colonizam a matéria orgânica muito rápido para evitar a competição com outros tipos de fungos. Porque esses outros fungos decompositores, ascomicetos, basidiomicetos, também querem, apesar de eles decomporem os polímeros complexos, eles também querem acessar os polímeros simples, ora, porque é fácil, é alimento fácil para eles. Então eles também querem. Então, como esses fungos acabam encontrando muita competição, eles têm uma colonização agressiva e rápida da matéria orgânica, tá? Então, pessoal, uma característica muito importante dos decompositores aqui dos zigomicetos. São colonizadores primários da matéria orgânica em decomposição. Se alimentam de polímeros mais simples, que têm um custo energético mais baixo. Não são capazes de decompor ou de se alimentar de polímeros mais complexos que ocorrem nos fungos, nos animais e principalmente nas plantas. Então, esse é um dos motivos, né, que a gente encontra muito esses fungos nos alimentos. Que os nossos alimentos, né, pessoal, são compostos de polímeros de fácil acesso, a não ser que a gente coma muita fibra na nossa dieta, né? Mas o pão, o arroz, é tudo rico em amido ou açúcar, tudo muito fácil
de ser acessado. Então, esse mofo cinzento aéreo aqui é um zigomicota que está se alimentando do amido. Vocês estão vendo que tem um outro mofinho aqui, ó. Isso aqui é um asco, isso aqui é um penicillium. Está competindo com esse zigo. Vocês estão vendo que esse asco não tem micélio aéreo. O micélio desse ascomiceto aqui, ó, tem uma penetração no substrato muito maior. Então, os zigomicetos, por que eles são mais superficiais? Eles não vão se dar o trabalho de se enfiar lá no meio do substrato, porque não vai ter os polímeros simples que eles estão atrás, né? Já vai ter sido provavelmente consumido por algum outro organismo, e para acessar o que está lá dentro, eles precisam remover polímeros complexos que eles não têm capacidade, ok? Então, característica super importante. Porém, pessoal, muitas espécies aqui não são decompositoras. O parasitismo é muito bem difundido, então temos parasitas de animais, parasitas de fungos e parasitas de plantas também. Vou dar alguns exemplos na sequência da aula. Tem espécie que é simbiótica ou comensal dentro do intestino de artrópodos, tá? Então fazem relações ecológicas positivas. Para o fungo é sempre positiva, né? Mas pode ser positiva ou neutra por artrópodo. Pode ser relação simbiótica ou comensal. E também aqui, pessoal, é o primeiro grupo que a gente vai falar onde existem espécies que fazem relação simbiótica com raízes de plantas, no que é chamado de relação micorrízica, tá? A gente vai comentar isso aqui no final da aula. Não sei se vocês já ouviram falar disso, então a partir da aula de hoje vamos começar a falar mais. Hoje é a primeira vez que a gente está falando, né? A gente vai começar a falar mais de um tipo de relação simbiótica que muitos grupos de fungos estabelecem, chamado relação micorrízica. É a relação entre um micélio fúngico e um sistema radicular de uma planta, ok? Então aqui temos linhagens ectomicorrízicas. A gente vai entender o que quer dizer esse prefixo aqui, ecto, tá? O mais importante é a gente saber que são fungos micorrízicos, tá bom? A gente vai dar exemplos na sequência da aula. Pessoal, é um grupo cujo conceito clássico da taxonomia é polifilético, tá? Então, da mesma maneira que a gente falou lá para quitrídeo, aqui cabe a mesma explicação. A gente está vendo a mesma árvore, né? Então, os quitrídeos estão aonde, ó? Então, aqui, aqui e aqui, né? Os grupos que a gente viu a aula passada. O que está dentro das caixas vermelhas aqui, ó, corresponde ao conceito clássico de zigomicota. Todas as espécies, pessoal, dessas três grandes linhagens aqui, ó, na classificação original do reino Fungi, estavam dentro do filo Zigomicota. Por quê? Porque apresentam características em comum, principalmente, né, reprodutivas. Então lá, tudo dentro de Zigomicota. Chegou a sistemática molecular para mostrar o quê? Que não. Tem pelo menos aí, ó, 3 linhagens distintas. Na aula de hoje, pessoal, o que eu vou detalhar na sequência com vocês são exemplos de organismos dessas linhagens, ó, dessa caixa aqui e dessa caixa. Porque os glomeromicetos, pessoal, eles, apesar de terem sido classificados dentro dos Zigomicota na taxonomia clássica do reino Fungi, eles acabaram se mostrando, eles sempre tiveram uma característica biológica muito peculiar, porque todos os glomeromicetos são micorrízicos, só que eles não são ectomicorrízicos, eles são endomicorrízicos. Então, pessoal, hoje já se sabe que eles são um grupo totalmente distinto, não relacionados a esses outros zigomicetos. Então, a gente tem uma aula exclusiva para falar deles. A gente não vai falar deles hoje, a gente vai falar deles na nossa próxima aula. Próxima aula, portanto, é sobre glomeromicota, um grupo que no início da classificação estava dentro de zigomicota, mas hoje se sabe que é uma linhagem totalmente independente. Mesmo se a gente desconsidera glomeromicota, o conceito de zigo segue sendo polifilético.
segue sendo não natural, ó, porque envolve pelo menos essas outras duas linhagens aqui, que são os exemplos que eu vou dar agora na sequência. Ok? Mucorales, pessoal. Então aqui eu vou dar exemplos de ordens, digamos assim, desses fungos. O Mucorales, pessoal, é o grupo mais diverso, tá? Eu acabei não falando do número de espécies total do conceito de zigomicota, mas a gente tem aí aproximadamente umas 1.200 espécies. Dessas 1.200 espécies, quase 80% é Mucorales. E aqui a gente tem a grande diversidade de decompositores generalistas. Então tem decompositores de matéria orgânica animal, vegetal e fúngica e algumas espécies parasitas de plantas e de fungos. Olha aqui, pessoal. O que vocês estão vendo aqui, ó, nessa outra, na imagem anterior era uma espécie que estava decompondo um cogumelo, mas essa aqui, ó, é uma parasita de fungo, porque tem um cogumelo e vocês estão vendo aqui, ó, esse é chamado, o nome em inglês é o fungo alfinete. Parecem alfinetes que estão fincados aqui nesse cogumelo. O que são essas bolinhas pretas aqui, ó? São os esporângios de reprodução assexuada, tá? Então essa daqui é uma espécie micoparasita. Mas, como eu falei, né? A maioria são decompositoras, tá? Aqui tem um tipo muito comum, pessoal, tá? Que é o gênero Rhizopus. Tá? Então, na aula prática desse grupo, eu falo para os alunos assim, ó. Tá, ano passado, sabe o que eu fiz? Eu fui no supermercado e cheguei lá na parte de frutas e disse assim, ó, sou professor da UEM, eu quero dar uma aula de fungos. Vocês têm aí um depósito que eu possa pegar algumas frutas velhas que vocês vão descartar? O cara ficou todo desconfiado, né? Achou que eu queria comer. Eu tive que convencer ele a deixar eu entrar no depósito. Eu peguei lá uma meia dúzia de morango, umas maçãs meio velhas e coloquei numa câmara úmida. Vocês podem fazer isso. Eu peço para os alunos fazer isso em casa. Então vocês podem fazer isso. Não estou pedindo para vocês desperdiçar alimento, pessoal. Vocês podem pegar um morango velho, uma maçã mais velha e montar uma câmara úmida. Como uma câmara úmida? Pega um potinho, uma Tupperware, tá? E deixa só um respirinho. E lá dentro vocês podem colocar um papel toalha, um papel higiênico, um guardanapo de papel empapado em água. Vocês colocam lá no cantinho e deixem lá essa matéria orgânica decompondo. Dali a alguns dias, poucos dias, vai formar um micélio aéreo. Tá? E vocês vão ver que no momento que ele começa vocês observam de manhã, começou a aparecer. Chega final da tarde, já tá gigantesco, né? Porque como eu falei, o crescimento é rápido, eles são agressivos. Do que eles estão se alimentando aqui, por exemplo, nesse morango que está em decomposição, pessoal? É da sacarose, da frutose, de algumas proteínas simples. Eles não estão decompondo a celulose que faz parte da matéria orgânica das células aqui, ó. Vocês estão vendo que isso aqui, ó, pessoal, são as sépalas, né, da flor do morango. Ó. Tá vendo que não tem fungo na sépala aqui, nessa folha modificada? Por quê? Porque que não interessa para eles, ó, o que interessa é o que está lá no fruto mesmo, nesse pseudofruto que na verdade é um morango, né? Porque lá tem muita matéria orgânica de fácil acesso, que é o que eles preferencialmente se alimentam quando são decompositores, tá? Então, vocês podem fazer essa prática. Um outro substrato que é bem interessante para crescer, o Rhizopus, tá? Vou escrever aqui o nome do gênero para vocês, ó. Eu falei do gênero Absidia e a gente usa muito em aula prática o gênero Rhizopus. Forma aqueles estolões e rizoides de maneira bem clássica. Com muitos, o que é cada um desses pontinhos pretos aqui, ó? Isso aqui é um esporângio, né, pessoal? Os mais claros imaturos, os mais escuros já estão maduros e liberando seus esporos, tá? Então isso aqui, gênero Rhizopus. Vocês podem utilizar a batata doce também. Então corta um pedacinho da batata doce sem cozinhar, crua, e faz a mesma coisa. Então dá para usar maçã, morango e batata doce para fazer esse experimento em casa, ok? Pessoal, esse outro gênero aqui, tá? O nosso tempo já está acabando, tá? A gente tem mais 5 minutos de aula já. Só. Então, provavelmente, tá, os próximos grupos eu vou ter que deixar para a aula que vem. Para a gente falar na aula que vem. Pilóbulos, pessoal. Pilóbulos, ó, é esse gênero aqui, ó. Tá? Essas duas imagens, essa ilustração e essa fotografia, são de esporângios dessa espécie
que cresce em esterco bovino e equino. Ou seja, é uma espécie coprófila. Esse termo, não sei se a gente já falou na disciplina. O que é um fungo coprófilo? É um fungo que cresce em esterco, que cresce em cocô. De quê? De qualquer coisa. Pode ser herbívoro ou carnívoro, tá? Então, esse aqui cresce em estercos de herbívoros. Que são essas estruturas? Ó, pessoal, essa porção basal aqui, ó, bem branquinha, que tem um ápice entumecido que parece uma gota, é tudo o esporangióforo. É o esporangióforo. Só a porção apical escura, essa porção aqui, ó, é o esporângio, tá? Então, tudo isso daqui é o esporangióforo. Como que funciona o pilóbulos, pessoal? O pilóbulos é assim, ó. Lá dentro do esporângio tem o quê? Os esporos de reprodução assexuada, né? Então a gente tem um micélio aéreo que está crescendo no esterco e ele forma essas estruturas reprodutivas. Por que o esporangióforo tem essa estrutura entumecida no ápice? Olha que interessante, pessoal. Aqui a unidade de dispersão é o esporângio inteiro. Ele é ejetado dessa estrutura. Como? Vocês estão vendo aqui que nessa imagem tem um monte de risquinho. Elas estão representando, não sei se vocês estão conseguindo ler, os raios solares. Então, essa espécie, quando o esporângio está maduro, o que tem aqui dentro dessa hifa, pessoal, desse esporangióforo? Água, né? Vai ter muita água. Claro que tem outros metabólitos, mas tem água aqui dentro. Então, esse curvamento aqui, ó, funciona como lentes. Elas, ó, o que elas estão fazendo, ó? Elas estão focalizando os raios luminosos. O que vai acontecer com a temperatura dessa água aqui dentro? Vai aumentar, ou seja, a água vai expandir. Essa água, pessoal, começa a expandir, até que chega um ponto que a pressão é tanta que esse esporângio como um todo, ó, o esporângio como um todo, é ejetado de maneira violenta a centímetros de distância ou às vezes até alguns metros de distância. Para o tamanho desse fungo, pessoal, essa estrutura aqui, ó, vai ter no máximo, as gigantes vão ter 1 centímetro. Geralmente ela vai ter meio centímetro ou até menos. Então essa porção apical aqui, que é o esporângio, é ejetada de maneira violenta para longe do esterco. Acaba caindo aonde? Na grama, né? O esterco desses animais estão onde? Estão no mesmo lugar que eles estão comendo, é lá no meio da grama. Então, fica lá grudado na grama. Aí o herbívoro chega e come a grama, o esporângio inteiro entra no trato gastrointestinal e lá ele libera os esporos. Ele não é parasita do herbívoro não, tá? Lá dentro ele não faz nada. Quando o animal defeca o esterco, os esporos já estão no substrato, né? Então ele tem uma vantagem competitiva em relação às outras espécies. Porque quando o esterco é defecado, os esporos já estão na matéria orgânica, ele germina e dá origem novamente à fase somática. Pessoal, falta 3 minutos para acabar a aula. A última coisa que eu vou mostrar para vocês são imagens do pilóbulos sendo ejetado. Tem 2 vídeos aqui, ó. Um vídeo, tá? Eu vou passar para vocês via Google Sala de Aula. Vocês assistam depois. Na próxima aula eu mostro ele rapidamente. É um vídeo, pessoal, de um pessoal que mediu a velocidade que o esporângio é ejetado do esporangióforo. E a medição dessa velocidade é absurda. É a estrutura... Pessoal, presta atenção no que eu vou dizer. É a estrutura biológica mais rápida da natureza. Nenhuma outra estrutura atinge a velocidade que o esporângio do pilóbulos atinge. É muito, muito rápido. Não dá para ver. E nesse vídeo aqui tem... É tipo uns caras, aqueles tipo caçadores de mitos. Ó, eles ficam mostrando várias coisas aqui, ó. Olha só que bonitinho o pilóbulos, ó. Então aqui, ó. Os raios luminosos incidem aqui. Essa porção curvada focaliza eles, aumenta a temperatura e esse ápice, que é o esporângio, é expulso inteiro e fica grudado no pasto. Então é mostrado todo o processo aqui. Eles comparam a velocidade do esporângio com tiro de carabina, de revólver, e vê
E eles percebem que a aceleração do pilóbulos é muito maior do que a aceleração inicial de um fuzil, para vocês terem ideia. Vou passar esse vídeo aqui para vocês. Mas eu quero mostrar, pelo menos antes da aula terminar, faltam 2 minutos, essa imagem aqui, ó, pessoal, que é uma ultra câmera lenta do processo de ejeção do esporângio, né? Então aqui, ó, esporangióforo com ápice entumecido e aqui na ponta está o esporângio. O que tem dentro do esporângio? Os esporos. Então é um vídeo relativamente curto, ó, que mostra o que acontece. Então, pessoal, a gente não consegue perceber a olho nu. Só nem na câmera lenta dá para ver, só dá para ver na ultra câmera lenta, tamanha é a aceleração desse processo de ejeção do pilóbulos, ok? Pessoal, olha só que bacana, ó. Então, ó, ultra câmera lenta, olha como esse processo de ejeção. Olha, vai longe, pessoal. Olha como ele é ejetado. Então ele se gruda no pasto, o herbívoro chega lá, come esse esporângio inteiro, os esporos são liberados e já estão no substrato quando a matéria orgânica é defecada, no caso, tá? Então ele fica mostrando aí, ó, esse processo de ejeção violentíssimo, violentíssimo. Esse vídeo aqui foi gerado para ser escrito um artigo. Esses vídeos aqui fazem parte do material suplementar de um artigo científico, tá? Que mede essa velocidade aí também, ok? Então, ó, aqui mostra mais desacelerado ainda, né? O vídeo fica mostrando isso daqui até o final, tá? Até o final são processos de ejeção do pilóbulos, beleza? A gente observa esse material em aula prática também. O que eu faço? Aqui na região rural de Maringá, né? Eu vou atrás de esterco, tem que ser esterco fresco. É meio nojento, né? Mas eu faço parte do trabalho. Eu vou lá e coleto esterco fresco. Eu vou lá na fazenda do Sesumar fazer isso ou na fazenda da UEM. Pego esterco fresco de cavalo, é o melhor que tem, né? De equino. E coloco numa câmara úmida. E tem que ficar atento, pessoal. Tem que ter o time perfeito, porque em 2 dias forma e assim que forma desaparece. Então tem que montar esse experimento tipo 2 dias antes da aula. Geralmente dá certo e a gente consegue observar o pilóbulos no microscópio. Na lupa, não precisa do microscópio, né? Na lupa. Aí o pessoal fica apertando eles para ver explodir. Mas não dá para ver, aperta e quando vê sumiu, né? Não dá para ver nada. Beleza? Então esse aqui é o pilóbulos, vou passar esses vídeos para vocês. Pessoal, ficou faltando pouca coisa, tá? Tem mais 13 slides só, a gente retoma a partir da aula que vem. Pessoal, como eu falei, tá? Tem muita turma, então aula que vem vocês me lembrem. Pode ser que eu esqueça onde eu parei, tá? Vocês têm que me ajudar a lembrar. Professor, faltou coisa de zigomicota, tá bom? Pessoal, dúvidas, perguntas, tá? A gente acabou estourando aqui o tempo em 1 minuto. Dúvidas, perguntas, questionamentos sobre os zigomicetos. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento sobre o que a gente viu até agora, claro? Tudo ok? Tudo em casa? Tudo certo, prof. Tudo certo? Ok. Então, última coisa, né? Eu vou comentar ali o que a Taine falou. Taine, não entendi o que aconteceu com esse paciente. Fungos, eu acho que esse cara consome alguma outra coisa. Acho eu. Para destruir o dente, nunca vi isso acontecer. Isso acontece... Não, obviamente nem sei que caso é esse, né? Quem sou eu para julgar o que o cara fez? Acho que ele consome alguma outra coisa que pode estar prejudicando os dentes dele. Nunca vi. Era fungo, era cogumelo alucinógeno que ele estava consumindo? Era, prof, ele é usuário. Ele é usuário? Tá, é o seguinte, ó. A gente vai comentar sobre cogumelos alucinógenos aqui na disciplina, tá? Vamos desmistificar algumas coisas. Então, Taine, uma certeza que eu te dou. Esse dano aos dentes dele não foi causado pelo psilocibe ou pelo Paniolo cyanensis, que são as espécies alucinógenas que ocorrem aqui em Maringá. Então, isso eu posso te dar certeza, tá? Esses fungos não têm nenhuma substância que cause isso. Então, assim, ó,
Muito provavelmente, tá? Isso foi causado por uso de alguma outra coisa, mas com certeza não foram esses fungos, ok? Com certeza não foram, tá? Isso não tem relato na literatura, não tem nenhum fundamento que esses fungos produzam alguma substância que seja sequer capaz de danificar o nosso esmalte dentário. Então, isso eu te dou certeza. Esse dano nos dentes desse paciente não foi causado pelos fungos, tá? Eu te dou certeza. Se o médico lá, enfim, que atendeu, quiser discutir comigo, pode discutir comigo. O especialista em micologia sou eu, tá? Então, eu dou certeza que não foi o fungo que aconteceu. Na sequência da disciplina, vamos comentar sobre cogumelos alucinógenos, né? Vamos desmistificar várias coisas que acontecem e que são mitos em relação aos cogumelos alucinógenos, né? Então, não aconteceu por causa deles, tá? Eles não têm esse efeito. A substância que causa alucinação não é tóxica. A psilocibina não é tóxica, tá? Não tem capacidade nenhuma de causar isso, tá bom? Então, foi causado por alguma outra coisa, com certeza, tá bom, Taine? Tá? Mas pessoal, esses relatos são super importantes de vocês trazerem. Quer falar alguma coisa? Desculpa, te interrompi. Não, nada não, você falei, beleza. Ah, tá bom, beleza então. Tá bom? Obrigado aí por trazer o relato. Pessoal, sem mais comentários, sem mais perguntas, eu agradeço a atenção de vocês. Peço desculpa aí por a gente ter passado um pouco do tempo. Até semana que vem a gente retoma aqui a parte final da aula de zigomicota então, tá bom? Muito obrigado pela atenção e pela participação. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, prof. Boa noite. Falou, boa noite para vocês.